Amém? Nós oramos nesta manhã, Senhor. Te louvamos pela tua palavra. Porque a tua palavra é fiel, é verdadeira. Ela não volta vazia. Que ela cumpra aquilo que o Senhor designou a que se cumprisse nessa manhã, em cada vida nesse lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pega a sua Bíblia. Nós vamos nessa manhã estudar um pouco. Porque há necessidade de que nós possamos compreender algumas coisas da palavra de Deus. Nós cremos na promessa. A palavra de Deus diz que tudo quanto Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Nós temos visto em nossas vidas o cuidado de Deus, as promessas de Deus que se cumprem, mas há uma promessa que nós não podemos esquecer. Que promessa é essa? Da vinda de Jesus. Amém? Eu tenho 36 anos, né, e fui criado na igreja, e eu sempre ouvia os pregadores pregando que Jesus estava voltando. E depois eu vi muitos irmãos ao longo dos anos dizer: mas Jesus está voltando faz tanto tempo, não volta nunca. E nós vimos que muitas vezes a igreja perdeu o temor, né, dessa expectativa da volta de Cristo. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia ou a hora, mas como um ladrão, né, como um ladrão que não marca dia e hora, ele vai vir, como se desse uma sensação de que ele viria de surpresa, né? Que seria num piscar de olhos, assim como um relâmpago, né? Que é rápido, mas todo mundo vê, seria a vinda do Filho do Homem. E eu tenho falado aqui na igreja que a Bíblia fala que ninguém sabe o dia e nem a hora, e Deus deixou de propósito esse sentimento, esse desejo de surpresa, para que nós ficássemos constantemente atentos aos sinais. A Bíblia fala que nós não sabemos dia e hora, mas a Bíblia fala o cenário a qual Jesus iria voltar. E o livro de Apocalipse é um livro profético. Amém? Nós pegamos, por exemplo, o livro de Isaías, é um livro de um profeta, é um livro profético, que fala sobre Israel, que fala sobre os pecados de Israel, e fala sobre a vinda do Messias, a vinda de Jesus, a primeira vinda. E esse livro de Isaías, Malaquias, profetizava a vinda do Messias. E Jesus veio, morreu por nós. Amém? Então nós pegamos agora o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse são palavras proféticas da vinda de Cristo, o que vai acontecer. Que há coisas que já estão acontecendo e que irão acontecer. Então, você pega Isaías, que profetizou a vinda do Messias. Se passou mais de 400 anos para que essa profecia se cumprisse. Isaías não viu essa profecia se cumprir. Então eu tenho 36 anos. Desde quando eu era criança eu via: Jesus está voltando. Aí eu posso dizer: mas já passou tantos anos, 20 e tantos anos, Jesus não voltou até hoje. Veja que Isaías profetizou a vinda do Messias e ele não viu a vinda do Messias. Mas depois de mais de 450 anos, Jesus veio e nasceu. E viveu na terra até os 33 anos de idade e morreu na cruz, cumprindo a profecia. Uma das profecias que Isaías disse: pelas suas pisaduras nós somos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas cicatrizes somos sarados. E isso aconteceu. Jesus, ele veio e morreu pelos nossos pecados, e na morte ali na cruz, pela morte dele, nós recebemos a salvação e a cura e o perdão dos nossos pecados. Amém? Então nós vemos como Deus trabalha de forma assim a cumprir aquilo que ele prometeu. Então, vendo o livro de Apocalipse, lendo, nós podemos ver várias profecias que apontam para a vida de Jesus Cristo. Se você
Eu não quero gastar meu tempo falando isso agora, que levaria muito tempo, mas se você tiver curiosidade, saber aproveitar o seu tempo e pesquisar na internet, você vai ver vários e vários estudos falando sobre várias coisas que apontam a vida de Jesus. Por exemplo, uma das coisas que eu posso falar aqui agora, Jesus disse que nos últimos dias muitos diriam que ele estaria ali ou lá, mas que não éramos para ir atrás desses sinais, para que nós não fôssemos enganados. Já foi comprovado, né, por cientistas que não têm interesse nenhum, que nem são cristãos, que a NASA tem tecnologia hoje para emitir hologramas no céu, sinais. E muitos desses sinais que são gravados, registrados, não sei se vocês viram no Facebook, internet, esses dias, uma cruz no céu. Quem viu essa imagem? Aquilo lá é um sinal holográfico. Ele é produzido por satélites. Muitas naves que são filmadas, que as pessoas acreditam que são extraterrestres, são satélites que estão no espaço, que eles juntos, alinhados, eles conseguem produzir no céu uma imagem. Quem já viu aqueles aviões que passam e jogam aquela nuvem, dissipam aquela nuvem? Aquilo lá é dissipado no céu para que possa depois eles refletirem as imagens naquelas nuvens, como se fosse um fundo falso, uma tela falsa. O avião passa, joga aquele produto químico que vai ficar como se fosse uma nuvem, e ali eles podem projetar como se fosse um telão para enganar as pessoas, para se cumprir a palavra, para preparar para o anticristo, dizer, ó, Jesus está vindo, ele apareceu em tal lugar. Viram uma imagem no céu, para que as pessoas se desfoquem da palavra. Então nós vemos que Jesus está voltando. Isso não é mentira, não é conto de fadas, não é história. Isso é verdade. Havia 5 jornalistas que estavam investigando sobre isso, e eles tiveram acesso a documentos de pessoas de dentro da NASA próximas deles, que entregaram esses documentos. E esses 5 jornalistas que estavam investigando isso, morreram 5 na mesma semana de problema de coração. Engraçado, né? Os 5 morreram, cada um de um país, de um lugar. Morreram os 5 numa semana de problema de coração. Então, assim, irmãos, nós precisamos despertar, porque Jesus está voltando. Amém, igreja? Projeto Blue Beam. Pesquisa lá na internet. Projeto Blue Beam. Vocês vão ver. E as pessoas que estão falando desse projeto nem são cristãs, são cientistas, né? Então, irmãos, o Senhor, Ele está voltando. Nós precisamos preparar a igreja. Amém? Então hoje eu quero falar um pouco sobre como nós devemos estar atentos, porque nós falamos aqui esses dias: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Então eu quero falar para você, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2. Quero falar com você, para você examinar a sua vida, ver como está a sua vida. Eu não vou falar hoje dessas coisas, a gente pode até preparar um dia para falar sobre isso. Eu tenho estudado sobre isso, eu e minha esposa. Mas eu quero falar rapidamente com vocês sobre... Eu vejo que algumas pessoas têm dúvida, mas depois que a pessoa morre, como é que faz? Como é que é? Então eu vou falar algumas coisas rapidamente. Nós vamos ter que usar muita Bíblia hoje. Então use a sua Bíblia aí rapidamente. O Samuel vai estar usando ali também para auxiliar. Mas nós sejamos breves, rápidos, para que nós possamos entender algumas coisas da palavra sobre como nos prepararmos para a vinda de Cristo. Porque a vinda de Cristo vai também trazer o juízo, né? Então temos que estar preparados. Aqui a palavra de Deus diz, versículo de número 2, versículo 1 em diante. Vamos ler a partir do versículo 1 em diante. Portanto, é indesculpável o homem quando julgas quem quer que sejas, porque
no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Aqui no início está querendo dizer o quê? Que pessoas que cometem erros e pecados semelhantes às outras e julgam e condenam as outras, elas estão condenando a si próprias, porque elas praticam exatamente aquilo que elas condenam nas outras. Nós temos visto esse tempo dentro da igreja, né? Pessoas que costumam falar uma das outras, apontar para as outras, viver uma vida de aparência de santidade, mas não tem santidade. E aqui está falando que o verdadeiro julgamento será o julgamento de Deus. O que eu quero alertar a igreja nessa manhã é que todos nós aqui seremos julgados. Às vezes nós nos preocupamos como que as pessoas vão nos ver, como que o pastor está me vendo, como que o irmão vai me ver, mas o que vão pensar de mim se eu não tomar ceia? Nós estamos preocupados com isso, mas nós não estamos preocupados que haverá um julgamento. Amém, irmãos? E todo mundo que está aqui será julgado e não vai poder questionar com Deus. Por quê? Aqui está falando, o julgamento de Deus é verdadeiro, porque é segundo a verdade. Ele é a própria verdade. A palavra de Deus diz, eu sou a verdade e a vida. Então Deus é amor, sim, Deus é amor. Mas em Salmos também diz, se eu não me engano, no capítulo, não lembro, eu vou lembrar, depois eu vou falar. A Bíblia fala em Salmos que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Tá, que eu vou lembrar aqui. Que a base do trono de Deus é justiça e juízo. O trono, só existe trono para quem governa. Amém? E Deus está no trono. E Ele está no trono e a base do governo dele é justiça e juízo. Para aquele que arrepende do seu pecado, para aquele que confessa o seu pecado, ele recebe o que? A justiça de Deus. A Bíblia fala que nós somos justificados. O que é isso? Todos pecaram e necessitam da presença de Deus, necessitam de estar diante de Deus. Se eu sou um pecador, me apresento diante de Deus como pecador, eu vou ser condenado. Então, uma vez que todos pecaram e vão estar diante de Deus, eu preciso do sangue de Jesus que me purifica, que me faz justificado. Não há nenhuma atitude minha que me faça justo o suficiente para estar diante de Deus. Então, o próprio sangue de Jesus me justifica para que eu esteja diante de Deus. E então não seja condenado diante de Deus e seja salvo. Amém? 89:14. Salmos 89:14. Justiça e juízo são a base do trono de Deus. Então nós temos que lembrar que Deus, Ele ama, sim, mas Deus também é juízo. Nós temos que lembrar que nós estamos vivendo o tempo da graça. O que é a graça? Todo aquele que confessar seu pecado será salvo. Mas a partir do momento de um abrir e fechar de olhos, quando eu morrer, ou você morrer, ou Jesus vier buscar a sua igreja, acabou o tempo da graça. Não tem mais graça, não tem mais misericórdia. Essa oportunidade é dada a nós todos os dias que nós acordamos, todos os dias que nós estamos aqui ouvindo a palavra. Então nós precisamos aproveitar esta oportunidade, nós precisamos confessar nossos pecados, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos chorar e orar a Deus para que o nosso coração se volte para Ele. Amém? Então a primeira parte, que nós sabemos que Deus, Ele é juiz. Está falando aqui, versículo 2, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade. Deus, Ele é juiz, e o juízo dele, a sentença dele, será baseado na verdade, não naquilo que você pensa. Você já viu que hoje em dia está assim, as pessoas têm a necessidade de falar o que elas pensam, cada um tem a necessidade de dar uma opinião sobre algo. Se coloca lá, muda lá o perfil lá no Facebook, colocou arco-íris. Aí um lá fala que acha que não é de Deus, o outro acha que está sendo excessivo demais, que tem que amar todo mundo porque Deus é amor. O outro acha que Deus tem que condenar todo mundo porque Deus também é juízo. Nós estamos assim, nós não sabemos entrar num acordo. E todo mundo quer dar uma opinião sobre algo. Eu não dou opinião nenhuma.
Eu simplesmente vou continuar no propósito, servindo a Deus. Em minha casa serviremos ao Senhor. E as pessoas precisam ver na minha atitude, no meu testemunho, não na minha fala ou na minha postagem no Facebook. Será que vocês conseguem compreender isso? Porque nós vivemos uma igreja rebelde hoje. Como assim rebelde? O pastor prega, isso é em toda a igreja, e aí os membros se manifestam assim também, como no Facebook. Não, eu tenho uma opinião assim. Não, eu tenho uma opinião assado. Não, eu penso de outra maneira. Veja só, querido, que como cidadãos nós temos direito à democracia, mas como cidadãos do céu não temos direito à democracia. No céu não vai ter democracia. No céu eu não vou poder chegar diante de Deus e falar: não, Deus, eu tenho uma opinião diferente, eu acho que o Senhor deveria fazer assim. Não, Ele é Senhor, e Ele não precisa pedir autorização para ninguém para fazer o que Ele precisa fazer, porque Ele é Senhor de tudo. Então nós não podemos dividir, separar a nossa vida, entender que a nossa vida secularizada, a nossa vida aqui nessa terra, a qual nós cumprimos leis baseadas em interesses de homens, nós temos que entender que nós também temos que ter uma mente espiritual. Você não pode chegar na sua casa e liberar, por exemplo, a senha da internet para seus filhos e falar: eu falo para vocês que isso aqui é pecado, agora vocês fazem se vocês quiserem, porque aqui nós tem uma democracia. Não, a Bíblia fala que o pai e a mãe tem que corrigir o filho, tem que falar não para o filho. Isso não é democracia. É democracia isso? Não. Os princípios do reino de Deus não ensinam democracia. É sim ou não. Quem não quiser isso, Jesus mesmo falou: procura outro caminho. Quem comigo não ajunta, contra mim espalha. Então nós temos que entender isso. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é a referência para nós. Nós não podemos querer ser democráticos em relação à palavra, ser democráticos em relação dentro de casa. A sua esposa levanta a voz para você e você abaixa a cabeça: não, é isso mesmo e tal. Ou então você é grosso com a sua esposa. Isso não, temos que entender que tudo que desagrada a Deus, tudo isso, todas as coisas que nós fazemos que desagrada a Deus, nós iremos prestar contas para Deus. Nós estamos confundindo o Deus juiz com o Deus amor. O amor, Deus é amor, sim. Como que Deus manifestou o seu amor? Enviando o seu filho para morrer por mim e por você. Ok? Ponto. A partir do momento que ele fez isso, ele espera de mim e de você uma atitude. Que atitude é essa? Reconhecer esse amor, aceitar esse amor, e aceitando esse amor, aceitar a Cristo como seu Salvador, e viver exatamente como Cristo quer que você viva. Aprender a viver de acordo com a palavra de Deus. E a partir do momento que você morrer, meu irmão, e você vai morrer, e eu também, a partir daquele momento não tem mais amor, não tem mais graça. A partir daquele momento Deus irá trazer juízo sobre a tua vida diante daquilo que você fez. Nós precisamos entender isso, a igreja precisa entender isso, os pastores precisam voltar a pregar isso. Porque tem muita gente dentro da igreja indo para o inferno. As pessoas não têm mais reverência dentro da igreja, fica usando Facebook dentro da igreja, fica usando WhatsApp dentro da igreja, fica atendendo telefone dentro da igreja, fica conversando dentro da igreja, sai 50 vezes para ir no banheiro dentro da igreja. Vem cá que eu vou orar para você ser curado de uma incontinência urinária. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós não temos mais respeito a Deus, nós não temos a reverência a Deus, não temos. Nós não temos consciência diante do Deus que nós estamos. A Bíblia está falando aqui em Romanos 2:2, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra aqueles que praticam tais coisas. Você tem noção do que está escrito aqui? Que Deus é juiz e que haverá um juízo dele sobre aqueles que praticam a maldade, sobre aqueles que continuam praticando o pecado. Você tem consciência do que é isso? Você já chorou por isso? Hoje em dia, como eu te falei, as pessoas veem vídeos de comédia onde as pessoas ficam ali ridicularizando o nome de Deus e você fica assistindo. Isso me deixa triste. Isso me deixa triste. Porque o nome de Deus, ele é santo.
Você está assistindo um programa e a pessoa faz uma piada e fala, Jesus! Você dá risada. Você está entendendo o que eu estou falando? O nome de Jesus, querido, é poderoso. O nome de Jesus é o nome que está sendo todo nome. Esse Jesus que eles estão dando risada é o Jesus que não tinha pecado nenhum, nunca desejou pecar e veio na terra e morreu por eles e por mim e por você. A palavra de Deus diz que nós não devemos chamar o nome do Senhor em vão. E você faz o quê? Dá risada, conta piada com o nome de Deus. É verdade ou não é? Eu estou falando isso, querido, começa, ó, Deus está pegando em mim. Então é tempo de nós amarrar bem a nossa calça. É tempo de colocar a barba de molho, porque Jesus está voltando. Ah, mas Deus é amor, Deus não vai levar em consideração isso. Você já leu na Bíblia que não deve brincar com o nome de Deus? Você já leu na Bíblia que isso ofende e desagrada a Deus? Você já leu na Bíblia que não se deve chamar o nome de Deus em vão? Ah, mas se eu fizer tal coisa, Deus vai me guardar. Você já leu na Bíblia que o próprio Jesus falou para o diabo? O diabo falou, pula daqui, ele vai vir e vai te guardar. Não, não tentarás o Senhor teu Deus. Você já leu na Bíblia que não deve fazer promessas para Deus e não se cumprir? Você já leu, já esgotou todos os versículos da Bíblia que dizem exatamente aquilo que você não deve fazer que desagrada a Deus? Então deixa eu te falar, você diz que está servindo a um Deus que você não conhece. Você não conhece a Deus, você não sabe o gosto de Deus e nem sabe aquilo que Ele não gosta. Você acha que Deus simplesmente está lá no trono e a qualquer momento que você quiser, Ele tem que te perdoar e tem que te salvar. Deixa eu te falar, Deus não é um conceito, Deus é uma pessoa. Deus não é um conceito, Deus é uma pessoa. E quando você convive com uma pessoa, ainda mais que ela é santa, você deve saber o que ela gosta e o que ela não gosta. Versículo de número 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, faz as mesmas coisas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Aqui Paulo está falando de quem? Da igreja. A gente está virando e falando dos homossexuais que estão querendo casar, que estão querendo fazer as coisas, que estão querendo aprontar. E a gente está até com raiva deles, né? Que homossexual miserável. Não, quando Deus vier esse Jean Wilder, vai para o inferno, esse miserável. Mas a Bíblia está dizendo aqui que se você condena as pessoas e você está vivendo no pecado, você também será condenado. Está escrito aqui no versículo 3. Tu, homem que julga os que fazem tais coisas, cuida, fazendo tu escapar do juízo de Deus. Sabe o que está falando? Você que está apontando o dedo para as pessoas, falando das pessoas, cuida você da tua vida. Toma cuidado, porque você também virá juízo de Deus sobre você. Você está apontando o dedo para homens que usam o órgão excretor dele para fazer sexo, mas você fica na internet vendo pornografia, e Deus está vendo. Você, porque virou moda, né? Coloca lá no Facebook o arco-íris, mas você não respeita o teu marido, irmã. Você coloca lá, criticando, que a aliança de Deus é o arco-íris, mas você não tem aliança com Deus. Você não obedece os seus pais. Filhos não têm obedecido os pais, não têm honrado os pais. Você, homem, que diz que esse negócio de ser viado e homossexual é do diabo, vai para o inferno, e você tem cometido sexo ilícito, sexo fora do casamento, vendo pornografia na televisão. Adicionando no seu Facebook mulher que você nem conhece, que está com roupa sensual ali, você adicionando. Está na Bíblia. Nós temos apontado o dedo para as pessoas, mas estamos cheios de pecado. Estamos cheios de pecado e estamos preocupados em discutir homossexual, em discutir com aquilo. Querido, ainda que mude lei, ainda que faça isso, ainda que faça aquilo, se você criar os teus filhos, a palavra de Deus diz, ensina o caminho que o menino deve andar, e quando ele crescer, ele não irá se desviar dele.
pode mudar a lei, pode querer ensinar na escola as coisas, pode fazer o que for. Se você dentro de casa é homem e mulher de Deus e ensina o seu filho nunca vai ser homossexual. A nossa guerra não é essa. Será que vocês não entenderam ainda? Não é o que os outros podem sobrevir e fazer sobre você, mas é o que você tem deixado de fazer diante de Deus. Vou repetir, a nossa guerra não é aquilo que os outros possam nos fazer. A Bíblia fala, que mal o homem pode vir nos fazer? O Senhor está conosco. A Bíblia fala, ainda que o exército se acampe contra mim, eu não temerei. Pastor, mas Jesus está voltando para os homossexuais, está todo mundo virando homossexual, pastor. Eu estou com medo que daqui a pouco alguém lá em casa vai virar também, e agora? Não, este não é o sinal da vinda dele. O sinal da vinda dele é o amor de muitos que iria se esfriar. O sinal dele é que por esfriar o amor de muitos, a iniquidade iria aumentar. O pecado dentro da igreja. Você está olhando para o relógio errado. Se você pegar o seu filho e gastar tempo com ele, eu fiz um desafio aqui, eu tenho certeza que metade deve ter feito, mas já está bom. Pelo menos eu fiz o que Deus mandou. Fiz jejum de televisão com meus filhos. Querido, que maravilha que foi. Eles assistem mais TV, desenho. A gente não assiste. Nossa vida é corrida, tudo. A gente está estudando, está fazendo as coisas, visitando, aconselhando. Meus filhos mudou da água para o vinho em 3 dias. Faz esse teste com seu filho. Ficamos 3 dias sem televisão. Meus filhos sem assistir desenho. Ontem acabou a energia lá no bairro. Ficamos das 7 e pouco até 11 horas da noite sem energia. Meus filhos tudo vieram para a nossa cama. Nós ficamos conversando das coisas de Deus. Ficamos falando, rindo. Parecia que nós conseguimos voltar de volta à inocência daquele tempo, de quando a gente era pequeno, de quando eu era criança com meus pais. Que não precisa de nenhuma outra coisa entrar no meio da nossa relação para que a gente seja feliz, para que a gente brinque. E a gente brincou de coisas que a gente não brincava há muito tempo, a gente falou das coisas de Deus. Meus filhos vieram uma capacitação do céu sobre a vida deles. Por quê? Porque a televisão o dia inteiro está ensinando coisas que não prestam para o seu filho. Está ensinando a responder para o pai, para a mãe, está ensinando um tomar o brinquedo do outro, está ensinando a brigar, está ensinando inveja, está ensinando tanta coisa. E depois você pergunta, por que meu filho está assim? Porque você trabalha o dia inteiro para pôr dinheiro dentro de casa, mas você não trabalha para colocar princípios dentro da sua casa. Princípios são valores, dinheiro são riquezas. E a Bíblia fala que essas riquezas passam. Então, nós temos condenado o pecado das pessoas, mas não temos olhado para o nosso próprio pecado. E falado, Senhor, eu tenho pecado contra ti, eu vou ser julgado. Versículo 4 diz: desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando a bondade de Deus, e que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira da revelação do justo juízo de Deus. Vamos repetir para a gente gravar na nossa cabeça. Vamos lá. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O que Deus está falando aqui? Quanto mais você fica pecando e não se arrepende e continua mostrando para as pessoas que é uma pessoa boa, não, que você é de Deus, que você é isso, você está acumulando ira no coração de Deus para o dia da ira dele, do juízo dele. Ai, pastor, mas Deus é amor. É, mas a Bíblia fala que Deus ele se ira. A ira de Deus é diferente da ira do homem. A Bíblia fala que o coração de Deus está cheio de ira pelo pecado dos homens. A Bíblia diz que Deus ele detesta aqueles que praticam iniquidade. Você sabia que Deus detesta aquele que pratica iniquidade? Está escrito na Bíblia. Nós, como eu estou falando, nós estamos falando que servimos a um Deus na qual nós não temos interesse de conhecê-lo.
na qual nós não sabemos o que ele pensa. Se você vai convidar alguém para almoçar na sua casa, você tem que perguntar antes o que ela come. Você não pode fazer algo sem saber. Vai supor que a pessoa não come carne de porco, vai supor que a pessoa não come peixe, vamos supor que a pessoa não come ovo. Você quer agradar alguém, você precisa saber o que aquele alguém gosta. Se você deseja agradar a Deus, você precisa conhecer a Deus. Ler a Bíblia, orar, jejuar, desligar sua televisão, se consagrar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas eu não tenho essa vontade, eu não tenho esse desejo. Isso prova que você é muito carnal mesmo. E que você tem que orar mais ainda, até que o Espírito Santo coloque esse desejo em você. Porque até o desejo de buscar a Deus não vem de nós, vem de Deus. Ah, mas então eu vou esperar. Outra coisa que eu escuto aí fora das pessoas: ah, então, mas Deus, o dia que Ele quiser, Ele vem e vai me pegar. Deus, Ele sabe. Não, você tem que buscar a Deus. Você tem que orar. Você tem que jejuar. Amém? Vocês estão me ouvindo? Aqui diz, é mais um estudo hoje, tá? Não é aquela pregação, de sair o teto da igreja, não. Por isso que não tem tanta glória a Deus hoje. É mais uma palavra de ensino, de direção. Versículo 5 diz assim: mas segundo a tua dureza, né? Que eu já li aqui. Versículo 6: retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Olha para o irmão e fala: Deus, no dia do juízo, retribuirá a você segundo exatamente o que você fez. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória e honra e incorruptibilidade. Mas a ira e a indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Versículo 13: porque simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. O que é isso? Aquele que ouve a palavra de Deus não se faz justo. Ah, mas eu vou todos os cultos. Aquele que ouve a palavra de Deus não se faz justo por ouvir a palavra de Deus. Mas os que praticam hão de ser justificados. Mas eu vou na igreja, é uma bênção. Mas Deus é bom, Deus sabe do meu coração. Eu ouço a palavra, mas não mudei. Mas na hora eu vou mudar. Se essa hora não chegar para você, você não mudar e Jesus voltar, você fica. Se você morrer, você vai para o inferno. A Bíblia está mostrando isso. Porque um ouvinte, mas não praticante da palavra, não se faz uma pessoa justificada pela palavra. Ah, mas é difícil servir a Deus. É difícil mesmo. Não é para qualquer um, não. Você tem que ser disciplinado, você tem que querer muito. Você tem que desejar mais qualquer coisa nesse mundo. Servir a Deus com todas as suas forças. Entendeu? Diga amém. Aqui diz: versículo 15: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Existe uma tradução que está escrita assim: o dia que o Senhor julgar os pensamentos dos homens. É aqui que eu queria entrar. Nós temos que nos preocupar mais do que a nossa aparência com aquilo que está no nosso coração. Aqui na outra versão fala assim: e de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus é o Deus que julgará as nossas intenções. Lá, querido, em Eclesiastes, capítulo 3, verso 17, agora eu vou ler alguns versículos bem rápido. Eclesiastes 3,17 fala assim: você que quiser anotar, pode anotar, para você estudar na sua casa e ver que eu não estou falando nada de mim.
Eclesiastes capítulo 3, versículo 17. Diz assim, nem vou abrir aqui para não demorar. Eu disse ao meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda a... Repita comigo, haverá julgamento, juízo. Primeira verdade que você tem que gravar na sua cabeça. Tudo que você faz, nada vai sair impune. Haverá um julgamento. Vamos lá, Atos, capítulo 17, versículo 31. Atos 17, 31. Vamos ver o que fala lá. Pastor, mas aquele parente meu que morreu e está voando lá em tal lugar. Ô pastor, nós vamos orar para ele, para a luz conduzir ele. Pelo amor de Deus, não fala isso não. Tem crente falando isso. Eu já vi uns 4 falando isso para mim. Olha aqui, Atos 17, 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Quer dizer, um dia foi determinado por Deus. Esse dia virá em que todo mundo será julgado. Amém? E como que Deus pode julgar? Por exemplo, se eu julgar você, eu não posso, porque eu também sou pecador. Então quem que vai estar no trono julgando? Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que Ele é justo e Ele é a própria verdade. Então Ele vai pegar a sua vida, vai colocar do lado a palavra e vai comparar a tua vida com a palavra. Não bateu com a palavra? Está fora. Por isso que Ele deixou o Espírito Santo. Por quê? Para que ninguém desse desculpa que não tinha como viver o que estava na palavra. Porque o Espírito Santo ajuda vocês até a orar, porque vocês não sabem orar como convém, a Bíblia fala. Mas na verdade você nunca quis ouvir o Espírito Santo, você não teve tempo para ler a palavra, você não teve tempo para orar. Você é aquela pessoa que vem, entra na igreja, senta, ouve a palavra e vai embora. Mas você não tem interesse em praticar o que está na Bíblia. Então continua. Por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Por que Jesus vai ter que ressuscitar aqueles que morreram? Para Ele poder julgar. Todos serão julgados, os que morreram, os que estão vivos, todo mundo. As pessoas que morreram, elas estão aguardando juízo, julgamento de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Amém? Hebreus capítulo 9, versículo 27. É aqui que eu queria, esse aqui que eu queria que todo mundo prestasse bastante atenção. O que acontece quando alguém morre? Ele vai voltar, vai encarnar no menininho para ele pagar pelos pecados dele. Não, todo mundo só tem uma chance. E como aos homens está ordenado. Quem é o dono da vida? Quem é o dono da vida? Quem determina quantas vezes uma pessoa vai viver? E qual que foi a ordem de Deus? Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Vindo depois disso veja só que a ordem dele é que você morra uma vez, mas que a vida seja mais uma vez. Nós vamos viver de novo para Cristo, amém? A vida eterna, ou a condenação eterna. Eu quero viver a vida eterna, amém? Você também quer? Então viva na palavra de Deus, não naquilo que você acha, não no achismo, amém? Por isso que eu falo para vocês, eu nunca proibi ninguém aqui de visitar outra igreja, mas eu falo, tome cuidado com as pessoas que você ouve, no seu trabalho, outras igrejas. Por quê? Tem tanta pregação errada hoje nas igrejas, tanta coisa ensinando errado, que às vezes eu ensino a pessoa que chega lá, uma pessoa em 5 minutos vira a cabeça dela. Quem está entendendo? Então você tem que tomar cuidado com o que você faz. Amém? Está falando aqui que todos os homens vão morrer uma vez só. Depois disso vem o juízo. Amém? Então a pessoa quando morre, ela não está voando, ela não está esperando você acender uma vela, ela não está esperando você orar para ela ser iluminada, não. Morreu, acabou. Depois da morte é juízo. Não tem mais obra que justifique você. Você já parou para pensar
eu penso isso direto, que você deitou para dormir, você pode não acordar? E aí? Você tá lá vendo um programa, vendo um assunto que não agrada a Deus, dando risada, você esquece que você serve a Deus, deita, dorme, e acha que vai acordar, na manhã acorda, eu vou no culto, eu oro, Deus. Se você não se arrepender naquele momento e orar, e você dormir e morrer, você vai para o inferno. Já era. Depois da morte vem juízo. Acabou. Então, você tem que ter temor no seu coração. Pastor, você quer que eu tenha medo de ir para o inferno? Temor? Eu quero, sim. Porque o povo está muito hoje, Deus é bom, vamos lá, que maravilha, Deus aceita qualquer coisa. Vamos lá, não é assim não, viu? Deus é sério, as coisas de Deus são sérias. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Guarde o que tem para que ninguém roube a sua coroa. Amém, irmãos? Fala comigo, as coisas de Deus são sérias. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. O que fala? 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará o quê? E então cada um receberá de Deus louvor. Deus, ele vai julgar a intenção do seu coração. Certa vez Jesus estava andando, tinha uns fariseus, ele perguntou: o que a lei fala sobre adultério? Ele falou: não, a lei fala que se eu tomar a mulher do meu próximo e deitar com ela, eu cometo adultério. Jesus falou: pois então eu vos digo, que tão somente você pensar na mulher do teu próximo, você já cometeu adultério. Você, irmão, que fica olhando para a mulher dos outros e fica tendo um desejo sexual para ela, você vai para o inferno. Está na Bíblia. Mas pastor, para homem é difícil, o homem gosta de mulher, então você tem que orar até ficar liberto disso. Chorar, orar até você ficar liberto. Não achar bonito isso, não achar graça. Você que fica olhando para a mulher dos outros e você fica desejando transar com ela, você vai para o inferno. Está na Bíblia. E a Bíblia fala o quê? Que naquele dia ele trará a luz. Todo mundo vai ver o julgamento de todo mundo. E vai ver lá, tá vendo? Olha lá. Deus vai revelar a sua intenção. Eu não sei se vai ser num telão, como é que vai ser, não me pergunto. Mas ele vai revelar a intenção do meu e do seu coração. Você já imaginou eu pregando aqui, falando contra pecado? E você está lá no julgamento e vê eu lá, vamos ver agora, o que eles vão falar dele? Falar, tá vendo? Você ficava pregando lá, mas olha lá, o que você fazia? Olha o teu coração. Então, ai de mim, Senhor, irmão, se eu estiver pregando isso e não estiver vivendo isso. Eu só posso estar pregando isso porque antes o chicote estalou em mim. Porque antes Deus falou comigo. E Deus falou comigo: ai de mim se eu não pregar, porque Jesus está voltando. Eu não estou orando, pregando aqui para que você saia daqui com raiva. Eu estou orando e pregando para que você saia daqui arrependido. Você diga: Senhor, eu quero te agradar, eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração, de todo o meu coração. Amém? Vamos lá. 2 Pedro 3,7. Então fala com o seu irmão: tome cuidado, Deus vai revelar a intenção do seu coração. Sabe a pessoa que vem na igreja e ela, tudo bem, irmão, e tal, e por trás ela desce o pau a você? Ela vai para o inferno também. Vai. Ela vai para o inferno e naquele dia todo mundo vai ficar sabendo: olha lá, sabia que ele era fofoqueiro. É verdade. Olha lá. A Bíblia fala que tem 6 coisas que Deus abomina. A 7ª, ele detesta. E o que é? A língua. A 6ª coisa é a língua mentirosa. A 7ª é aquele que provoca contenda entre irmãos. Sabe você que pega e fala mal do outro irmão? Você que fica falando mal das pessoas? Você que fica afastando o irmão um do outro? Aquele irmão lá é isso, aquele irmão é aquilo. Não anda mais com ele não.
Você, além de ir para o inferno, você está fazendo uma coisa que Deus detesta. Na Bíblia. Na Bíblia. 2 Pedro 3,7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O que acontece? Essa terra será reservada para Deus manifestar o juízo dele. Vai mandar fogo, vai queimar tudo. Eu não vou estar aqui para virar churrasco, não. Em nome de Jesus. Você quer estar aqui? Eu não quero. Então guarda a tua vida. Guarda o teu altar. Guarda o teu casamento. Guarda os teus filhos. Guarda a tua língua. Guarda o teu coração. Posso ouvir amém? Vocês vão voltar domingo que vem? Amém? Então tá bom, quero ver. Ninguém gosta dessas pregações mesmo, né? Mateus 12:36. Essa aqui vai pegar muita gente. A Bíblia fala que um dos menores órgãos do corpo é a língua. Mas a língua tem dominado muitas pessoas. Como é que você segura um cavalo? Como é que você conduz ele? Põe um freio no cabresto dele, você vira ele para onde ele quer. Você é uma pessoa desse tamanho e você não consegue controlar um órgão desse tamanho assim, que é a sua língua. Mas o que eu falo mesmo, eu sou sincero. Você não é sincero, você é linguarudo. Isso não é sinceridade excessiva. É ser linguarudo demais. Não aguentar colocar a língua dentro da boca. Nem tudo que você pensa você deve falar. Nem tudo o que você tem vontade de falar você pode falar. A Bíblia orienta que nós temos que ser prudente, tardio no... E primeiro o quê? Ouvir. Bíblia. Ah, então pastor, eu posso ir para o inferno só porque eu sou linguarudo? O outro lá está deitando o homem, fazendo os rabicó deles lá junto lá, mas você vai para o inferno porque você é linguarudo. Você está entendendo como é que nós somos hipócritas? Você está entendendo? Nós estamos preocupados com tanta coisa e nós estamos indo para o inferno por causa de uma coisinha assim. Porque nós julgamos que nós somos o quê? Santos demais. Nossa, eu sou muito de Deus. Aleluia. Eu sou homem e não gosto de outro homem. Glória a Deus. Ah, eu sou muito de Deus. Eu não estou aqui defendendo, não. A palavra também condena o pecado. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: está virando uma guerra isso aí. Já virou brincadeira, piada isso aí. Sabe quando a minha mãe dava para mim algumas opiniões, ela dizia assim, ó, quando alguém lá na escola ficar te chamando a atenção, te insultando, sabe o que você faz? Ah, mãe, eu fico tão irritado. Sabe o que você faz? Não dá bola, que aí vai perder a graça. Sabe o que eles querem, irmãos? Eles querem ser amados. Porque se eles fossem satisfeitos na relação sexual deles, que deve ser maravilhosa, né? Se eles fossem tão felizes, eles não estavam querendo chamar tanta atenção. Eles querem amor, e o amor que eles precisam é o amor de Deus Pai. Porque o amor vai libertar e vai curar eles, e vai salvar. Amém? Então vamos lá. Mateus 12:36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no juízo de Deus. Mas pastor, mas Deus ele é muito exigente. Você achou que era o quê? Que era fácil? A Bíblia fala que estreito é o caminho que leva a... Alguém aqui já passou por um lugar estreito? Levanta a mão, deixa eu ver. Você teve que passar apertadinho. A Bíblia fala que a salvação vai ser assim. Você vai ter que passar o quê? Estreito. Às vezes o irmão está com subaco fedido, sem passar, e você vai ter que, ó. Mas vai passar. Mas largo é o caminho que leva à perdição. Seja sincero em nome de Jesus comigo hoje. O evangelho que nós temos vivido hoje, o evangelho que tem sido pregado nas igrejas hoje, o evangelho que nós queremos hoje, é largo ou é estreito? Então esse evangelho está levando a gente para onde? O inferno. Perdição. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Sabe você? Falei. Ah, falei mesmo. Ah, estou arrependido, mas falei.
arrependido, conserta teu altar, ora, pede perdão para o seu irmão, porque se Jesus voltar, você vai para o inferno. Vocês estão entendendo? Que o negócio é estreito? É estreito. Quantas coisas nós temos que mudar na nossa vida? Eu tenho que mudar, você precisa mudar. É verdade ou não é? Pensamentos de pecado, comentários que desagradam a Deus. Vamos continuar. Dá para continuar, irmão? Eclesiastes 11:9. Deus não é só isso, tá? Senão você vai achar que Deus é só isso. Hoje eu estou pregando só sobre Deus que é juiz. Eu posso pregar domingo que vem sobre Deus que é amor. Amor de Deus, amor de Deus, amor de Deus. Misericórdia, compaixão, perdão. O pregador Paul Walsh, ele estava pregando numa igreja, acho que 3 dias, uma coisa assim. E aí, um dia, no penúltimo dia, ele pregou só sobre o amor de Deus. O povo glória a Deus, aleluia, tal. Ele relata na entrevista dele. Aí no último dia ele pregou sobre a ira de Deus, o juízo de Deus. Pá! Que nem eu estou aqui. No final veio um tanto de gente, eu não concordo com o que você está falando. É muito duro, o que é isso? Mas não é possível. E lá. Ele falou, vejam só o problema de vocês agora. Ontem eu preguei uma pregação inteira só falando sobre o amor de Deus. Ninguém veio me criticar por isso. Deus é amor, mas Deus também é juiz. Hoje eu preguei sobre o juízo de Deus. Vocês se irritaram comigo. Por quê? Nós queremos só o Deus de amor, né? Nós não queremos a outra manifestação de Deus. Aqui Eclesiastes diz, principalmente para os jovens, né? De novo falando do coração. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Recreie-se o teu coração no dia da tua mocidade. Está falando para o jovem o quê? Coração. Ele cuidar do coração. Aqui na outra versão fala, alegre-se o teu coração. Recreie. Alegra o teu coração no dia da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus o juízo. Os jovens, eles têm hoje liberdade. Segue o teu coração, anda nos caminhos do teu coração. Só quer saber de se alegrar, fazer as coisas que se alegram. Mas a Bíblia fala que tudo isso, o jovem irá prestar contas. Amém? Vamos lá. Continuando. 2 Coríntios 5:10. Nossa, Deus do céu, meio-dia 15. Agora que eu vi. Mais 5 minutinhos, irmãos. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer. Vai anotando, você lê em casa, nós vamos passando aqui que é mais rápido. Que agora que eu vi, irmãos, o horário aqui. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Você que tem usado o seu corpo com sensualidade, você que tem usado o seu corpo para ingerir coisas químicas, você que tem usado o seu corpo para deitar, para cometer sexo ilícito, você vai prestar conta para Deus do pecado que você está cometendo através do teu corpo. Romanos, capítulo 14, versículo 10. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ninguém aqui pode tratar ninguém mal. Se um irmão vier a pecar, afastar da igreja e voltar arrependido, nós receberemos maior amor e não vamos julgar. Amém? A Bíblia está falando isso. Hebreus 10:30. Hebreus 10:30. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo.
João 5:24. Agora vai entrar numa parte boa, tá? Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Amém? Respira fundo. Tem salvação. Nossa, eu sou tão pecador que eu estava querendo pular na frente do carro ali, né? Não, tem salvação para você, meu irmão. Amém? Está escrito aqui. E não entrará em graça. Aleluia. Você que é fofoqueiro, você que é intrigueiro, você que é adúltero, você que peca no corpo, peca no coração, todos nós que somos pecadores, há para nós, querido, uma forma de sermos livres. Há como não entrarmos em condenação. Amém? Como que nós vamos obter a salvação? Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou e vive de acordo com esta palavra. Aleluia! Glória a Deus. Tá vendo? Tem mais glória a Deus agora. O povo está mais feliz, né? Hebreus 9:24. Estuda isso na sua casa, por favor. Hebreus 9:24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos de homens, como foi falado hoje no início do culto. Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nós temos alguém que intercede por nós do lado do trono de Deus. Jesus. Jesus está à direita. Aqui está o trono de Deus, ele está à direita. E ele está o quê? Quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Jesus nos purifica. Aí ele vira para o Pai e fala: olha, ele arrependeu, ela arrependeu. Ele está sendo justificado. A tua condenação não virá mais sobre ele, Pai. A tua ira não virá sobre ele mais. Amém? Glória a Deus por isso. Nós temos um Deus maravilhoso. Olha o amor de Deus. Era para nós ter sido fulminado pela justiça de Deus, mas nós podemos ser perdoados. Amém? Primeira João 2:1. Epístola de 1 João 2:1. Mais 3 versículos vamos acabar. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, se porventura alguém aqui pecar, que eu acho que isso não vai acontecer, né? Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Aleluia? É só a gente então pedir o quê? Perdão. Nos converter, falar: Senhor, me perdoa. Eu não quero mais pecar, me ajuda. Aleluia. Agora, Romanos 5:9. Agora é a parte boa, né? Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém? Olha que bênção. Mateus 10:32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Amém? Para terminar, Romanos 8:1. A Maria. Belezinha. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão, que não andam segundo a carne, mas segundo, é o final ali que é o segredo, que não andam, mas segundo o Espírito. Não há condenação. Amém? Você coloca de pé. Vamos orar. Então hoje, não foi nenhuma pregação, né? A própria palavra pregou hoje. Amém? A palavra pregou por si só. Nós entendemos que haverá um
julgamento. Nós entendemos que esse julgamento será justo, porque o próprio Deus será o juiz. Baseado em quê? Na própria verdade da sua palavra. Nós sabemos que alguns pecados, como nós mostramos aqui, né? Mas são vários pecados que nós cometemos. Muitas vezes a gente entende como pecado coisas assim, coisas imorais, coisas, né, que são antiéticas. Mas mostramos alguns pecados aqui, simples, que nós cometemos no nosso coração, né? Pecado às vezes na forma que falamos, como falamos, de quem falamos. Então assim, a palavra ela é maravilhosa porque ela nos orienta. Mas aprendemos também hoje aqui que nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus. E que se nós confessarmos a Ele nossos pecados, nós somos salvos. Amém? Então Jesus está vindo. E a igreja pode dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por que a igreja pode dizer isso? Porque a igreja está pronta, a igreja está feliz, porque ela busca as coisas do céu e quer ir para lá. Mas muitas vezes a igreja não quer acreditar na vinda de Cristo e quer retardar a vinda dele, porque está buscando as coisas deste mundo, desta terra. Amém? Então nós temos que estar com a nossa vida diante de Deus, como aquele jovem que morreu essa semana de acidente de carro, 29 anos. Ninguém sabe o dia nem a hora de cada um. Eu não sei, né? Ontem minha esposa perguntou para mim: você acha que você vai viver até os 70 anos? A Bíblia fala isso. Eu não sei o que vai ser o dia de amanhã, mas eu sei que enquanto eu viver, eu quero viver para Deus. Eu sou um pecador como qualquer um aqui. Meu coração, muitas vezes vem uma inclinação para as coisas que desagradam a Deus, mas eu oro e falo: Senhor, eu me volto o coração para Ti, me volto o meu coração para Ti. Senhor, transforma o meu coração, transforma a minha vida. Então não fique preocupado com o que as pessoas veem de você, porque Deus também julgará as intenções do seu coração. Isso é muito sério. Quando eu começo a pensar nisso, eu começo a ficar preocupado, eu começo a ficar assim: meu Deus, que Deus é esse que irá julgar a intenção do nosso coração? E nós muitas vezes estamos preocupados em passar uma impressão de crente nas pessoas, não é? Mas eu xinguei aquele dia, o que vão pensar de mim? Eu sou crente. Vão pensar que você deu um mau testemunho, mas pior do que vão pensar, você xingou naquele dia, porque o teu coração já é inclinado para isso, e Deus vai condenar. Você tem um coração carnal, você não é guiado pelo Espírito, é guiado pela carne. Nós temos que rever, irmãos, se nós somos carnais ou espirituais. Você tem sido mais carnal ou espiritual? Então, se você tem sido mais carnal, você precisa diminuir as obras da carne e aumentar as obras do Espírito. Orar mais, jejuar mais, ver menos internet, ver menos televisão, usar menos o celular, e buscar mais a Deus, para que você enche do Espírito. Amém? Amado Deus, eterno Pai, nós te glorificamos nesta manhã pela Tua palavra que pregou para nós. Nós sabemos que o Senhor vem em breve buscar a Sua igreja, e nós te bendizemos e te glorificamos por isso. Que nós possamos acharmos puros, santos e irrepreensíveis diante de Ti naquele dia, não porque nós conseguiremos fazer isso pelo nosso próprio esforço, mas somente pela nossa entrega. O Teu Espírito irá realizar isso dentro de nós. Nós oramos para que o Teu Espírito Santo realize essa obra maravilhosa, regeneradora, transformadora dentro de nós. Que o nosso coração não venha se inclinar para a carne, mas para o Espírito. Senhor, eu não consigo pelo meu próprio esforço abandonar o pecado, mas o Teu Espírito Santo me ajuda, me orienta e me fortalece, assim como aos meus irmãos. Por isso também, Senhor, eu te peço que o Teu Espírito Santo venha e que venha nos transformar segundo a Tua imagem, a Tua semelhança, para a Tua honra e a Tua glória, para que nós possamos subir e estar contigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu vi uma imagem essa semana de um desenho. O desenho era dentro de uma igreja, das pessoas chorando, pegando roupas que ficaram penduradas nas cadeiras e abraçando, porque a Bíblia fala que haverá dois no campo, um sobe e o outro fica. Haverá dois numa cama, um sobe e o outro fica. Não quer dizer necessariamente que será nessa proporção, mas está querendo dizer que nem todos que estão naquele ambiente, naquele cotidiano, subirão. Imagina um dia em que nós estaremos num culto como esse, Talmara, Jesus vem e volte, e de repente alguns sobem, e de repente você olha, você ficou com outras pessoas do lado, e as roupas caídas das pessoas nas cadeiras.
como seria triste. Como será triste, irmão. Então, a Bíblia fala que ele virá como ladrão, ninguém sabe o dia nem a hora, mas nós podemos estar prontos para esse dia, pensando todo dia nesse dia, como se nós estivéssemos de mala pronta, esperando a pessoa nos chamar para uma viagem. Então você não consegue fazer isso pelo seu próprio esforço, mas você pede para o Espírito Santo: Espírito Santo, me transforma, eu quero ser diferente, eu não quero ser assim, eu não quero ser essa. Confesse o teu pecado e diga a Ele, e Ele vai te salvar, e Ele vai te transformar. Amém? Nós